Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline, sou tutora para disléxicos e ensino mães a entender os efeitos da dislexia em seu filho, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. Hoje eu quero trazer para vocês o testemunho da Angélica. Ela é uma mãe, assim como eu, assim como você, que decidiu ir atrás de informação sobre a dislexia, decidiu procurar ajuda para que ela pudesse ajudar a filha dela em casa, para que ela não dependesse totalmente da escola. Por quê? A gente sabe que a professora acaba tendo 30, 50 alunos e não consegue dar conta para todas as crianças que precisam de uma assistência especial ou que precisam de um olhar mais inclusivo. Então, a Angélica decidiu vir atrás de informações, conhecer o método aluno disléxico, aluno vencedor. Deu certo. Deu Como é que você está? certo. Eu tô bem, tô ótima, graças a Deus. Ah, então tá bom. Então, eu estava falando que você foi atrás de informação, você não parou, né, esperando a ajuda da escola, mas você falou, não, eu vou atrás de informação, eu vou ver o que eu posso fazer, né, para ajudar a minha filha. Mas antes da gente iniciar a live, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, e aí depois a gente entra contando um pouquinho como é que foi esse seu percurso dentro do método, o que você achou, o que mudou em casa. Mas conta primeiro para o pessoal te conhecer, quem você é. Certo. Meu nome é Angélica. Eu prefiro que me conheçam, tipo, como Angélica, como mãe da Malu, mãe da Clara, porque eu acho que é isso, né? Sim, O principal objetivo, eu acho que hoje é esse, né? Dar suporte às meninas para elas alcançarem os objetivos que elas queiram, o caminho dela, o futuro delas seguir. Eu sim, acho que é por aí. é É, verdade. então, assim, para aqui, né, para o canal da dislexia, sou mãe da Malu, ela não tem diagnóstico fechado ainda. A gente está em busca, fazendo exames, com intervenção de fono e de psicólogo também, para poder dar esse suporte para ela. Uhum. Paralelo a isso, ó, Oh, é legal. legal. Paralelo a isso, estava muito pouco, né? Porque a gente não pode esperar só da fono, a gente não pode esperar só que a escola traga a solução para a gente, porque não vai acontecer. A demanda da escola é o quê? De 20 alunos por sala, 25 alunos por sala, cada qual com a sua dificuldade, com as suas necessidades específicas, e isso daí não iria acontecer, né? Oi, ela entrou, Mônica. essa mãe? Mônica. Mônica, pronto. E aí, é, eu não sabia que ela tinha dislexia, né? Mas eu via as dificuldades dela. E quais Que, eram essas dificuldades que você via? assim, quando ela era bebê, porque, né, tem a fase, né, do bebê, ela falava muito infantilizado. Porque como eu tenho duas, ela é a mais nova, a mais velha não foi assim. Uhum. É certo que cada caso é um caso, mas não foi assim. Clarinha, e eu não estimulava isso. E ela sempre falava com trocas, tipo, como se fosse cebolinha, com muitas trocas de letras e muito. É até gostoso de ouvir enquanto é criança, né? Mas à medida que vai crescendo, tem que parar, né? Sim. E aí a gente não sabia se era essa fase que ela estava de criança para essa, né, de bebê para criança ou se era alguma dificuldade. E aí fomos aguardando. Quando ela fez 4, eu disse: peraí, já era para ter parado com isso. Já era para ela conseguir falar a palavra com X, com S, xícara, ela não falava xícara, ela falava xícara, é, tipo jujuba, ela falava zuzuba. Olha. Era algumas, e era assim, era muito próximo, né? E era muito frequente as trocas. E Uhum. aí ela foi para a escola. Quando chegou Sim. na escola,
ela não escrevia, tipo, conforme era esperado ela escrever, e tinha muita dificuldade. E aí ela pegava, ainda tinha a história da pega do lápis, né? Ela Uhum. pegava no lápis assim. Eu não sei nem como é que ela conseguia escrever assim. E aí, paralelo a isso, vem a minha história, né? Que quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de aprender. Então, assim, e o método antigo, pelo menos com a minha mãe, né? Da educação que ela teve, que ela foi repassar e tal, ela brigava e vamos lá, como D com A, tradicional. Dá, aí eu tá, e ela, não é assim, você tá trocando, me com a, eu má, era na. E para matemática, então, meu Deus, a tabuada, e fazia o que salvava o dislexo na década de 90. Quem lembra? Do lápis com tabuada. Ah, isso! É mesmo! A entrega a idade de todo mundo. O lápis com tabuada. Gente, por que não faz mais esse lápis? É mesmo, O boa lápis com ideia. tabuada. Não é? Aí o lápis tinha tabuada. Aí eu comprava o lápis com tabuada para poder me ajudar. E assim, eu tinha muita dificuldade, pra você ter noção. Eu ainda lembro o nome da minha professora, que era Maria José, que ela foi minha professora, que era escola católica rígida de freira, e ela ainda chamou, eu acho que minha mãe, para conversar alguma coisa na escola. Eu lembro de tudo. Engraçado que eu lembro. E eu não conseguia desenvolver como as outras crianças desenvolviam. Entende? Sempre que eu aprendi a ler. Engraçado é que meu pai, ele sempre estimulava a leitura em casa, porque a gente fazia, como a gente era cristão, a gente fazia os cultos em casa. Então ele pedia para ler a Bíblia. Uhum. E aí nessa história de ler a Bíblia, e aí eu errava muito e trocava algumas coisas e tal, mas sempre lendo. Uhum. Todo mundo tinha que ler. E aí a minha irmã, tipo, sempre foi muito exemplar na escola, assim, tal, mas eu não era, né? Aí a minha mãe, tipo assim, ela não tinha didática para conseguir me dar suporte, para conseguir me auxiliar. E eu ainda sofria bullying em casa, você acredita? Eu, ainda tinha isso. Porque, tipo assim, era tipo assim, a ovelhinha negra, tipo assim, não tinha ninguém que era parecido com os outros filhos, né? E ela não sabia como dar suporte, ela pensava que, tipo assim, era burrice mesmo, ou preguiça, ou burrice. Uhum. E aí, o Sai de Baixo, Sim, você lembra daquele programa do Sai de Baixo que tinha antigamente? Aí tinha a sim. Magda, e aí chamava de Magda, e eu, coitada, meu Deus, eu ainda tinha a questão da dislexia, que não ouvia algumas, eu não conseguia entender algumas falas, algumas frases, e eu trocava, e aí dizia, ai, você é surda, e eu passei a minha, tipo, vida quase que toda, né, pensando que eu era surda. Ah, Aí, eu pensava que eu tinha perda auditiva, porque realmente eu não ouvia. Até hoje, tem algumas coisas que eu não escuto. Tipo, eu acho que o direito é mais ruimzinho do que o esquerdo. sim. Mas não é tudo. Eu escuto, mas tem hora que eu não escuto. E tem hora que eu vou escutar errado. Ainda tem isso. E Uhum. meu pai que deu esse suporte. Quando eu peguei a leitura, eu deslanchei e fui embora. Mas a dificuldade em matemática, ela persistia. Então, quando eu vi Malu, Com as mesmas dificuldades. gente, que eu não esperava por isso, porque o que acontece? Eu tenho Clara. E Clara, eu nunca passei por isso com Clarinha. Tipo assim, Clarinha chegava da escola, estudava o assunto, fazia a prova, sem muita. Sem reforço. Nunca coloquei Clarinha no reforço escolar. Uhum. Então, assim, notas sempre boas, sempre uma aluna
padrão não, né? Que padrão é a média. Exemplar. Destaque da exemplar, destaque da escola. Então, assim, eu não tinha dificuldade com Clarinha. Então, e chamava sempre muita atenção essa questão de Clarinha. Quando chegou o Malu, me veio aquela aflição. Eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa foi a questão da fala, que chamou a atenção. Eu disse, bom, então, talvez a minha percepção, né, leiga foi essa. Ela não escreve correto porque ela não fala correto. Não tem como a pessoa falar e escrever diferente. Então, vamos para fono. Aí eu conversei com a pediatra dela, eu disse, olha, expliquei a situação, ela disse, então tá bom, então vou encaminhar para fono. Vamos para fono. E na fono, ela falou a palavrinha que eu não entendi na hora, né? Que também não sabia. Olha, essa questão dela é neurobiológica e tal. E explicou que tinha que fazer muitas sessões, muita intervenção e tal, e que precisava dar seguimento em casa e tal. E para psicóloga, porque ela ficou que baixa, né, a autoestima da criança, as dificuldades, não acompanha a turma. E ela ficava triste porque, mãe, mas por que a Pro pede para as outras crianças lerem e não pede para mim? Isso ela já estava no Entendi. 3º ano ou no 2º No ano? segundo ano. Tá. No segundo ano. Aí, e eu naquele sofrimento, né? E pegando no lápis assim, a professora dizendo que estava pegando errado. Aí a minha mãe, que eu já tinha trauma, né? Aí ela dizia assim, a Maria Luísa tá pegando no lápis errado. Eu digo, olha, deixa ela pegar no lápis do jeito que ela quiser. Vai chegar um momento que ela vai pegar no lápis do jeito certo. Sim. Não fala nada com ela, não. Tipo assim, não traumatiza a criança. Ai, Ai, meu Deus. misericórdia. Aí quando ela ia falar, não traumatiza essa criança, pelo amor de Deus. Aí tá. E a gente foi seguindo sem saber nem que era dislexia. Aí um dia as meninas foram para casa da tia delas, passar final de semana lá. E a prima delas, que, tipo, por idade já é adulta, que é psicopedagoga, ela falou, olha, aí Malu. elas tentando fazer ela ler, a Malu e tal, não sei o que, ajudar. Aí eu acho que possivelmente ela visualizou alguma coisa, alguma troca. Ela disse, quando eu cheguei para comemorar o aniversário de alguém, que eu não lembro nem quem é agora, aí ela disse assim, olha, Malu talvez tenha dislexia. Você já parou para conversar com os profissionais que acompanham ela? Eu não. Aí ela, você sabe, você já ouviu falar de dislexia? Também não. Aí ela explicou mais ou menos que por alto o que era dislexia. E eu fui na mesma hora. Tipo assim, estava todo mundo ali confraternizando e eu no celular. Dislexia. Eu queria saber o que era, eu queria entender o que era e eu queria poder ajudar ela, porque, tipo assim, eu já tinha comprado um curso que era de atividades, de lições, de suporte, sendo que esse curso ele era só os exercícios, repetitivos, repetitivos e repetitivos. E ela não evoluía do BA com BA, do BE com BE. Quando juntava para ler, ainda continuava as dificuldades, não vinha evolução com esses exercícios. Então, quando a prima delas, né, falou, minha sobrinha emprestado, falou que ela poderia ter dislexia, eu digo, pô, pode ser isso mesmo. Aí eu fui buscar o que era dislexia. E aí eu joguei no Google, joguei no Instagram, e aí apareceu você. Aí apareceu você. E. Ai, não posso. Aí apareceu você e nessa coisa de ver seu feed, já comecei a seguir e já comecei a fazer o apanhado. Aí eu vi que tinha um canal no YouTube. Aí eu já fui para o YouTube também. E eu fui fazendo o apanhado de tudo que tinha Você ali. se identificou? Sim, porque tinha muita coisa. Quando você falou que era disléxico, que tinha passado, isso aqui.
Aí eu disse, poxa, eu já passei por isso também. Eu tenho coisa que é muito parecida. E quando me dá um minutinho, E peraí. vai lá. Enquanto a Angélica saiu, eu vou aproveitar e vou falar para vocês que segunda-feira a gente tem a última aula, né, a aula 4 da Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico, às 8 horas da manhã. Eu sei que é feriado no Brasil, então aproveita para participar, pega seu café da manhã, seu cafezinho, abre o Instagram e vê o Instagram ou o YouTube e vem fazer essa aula comigo, tá bom? Vai ser a última aula. Domingo agora a gente tira do ar também todas as aulas, então aproveitem para ver esse final de semana todas as aulas. E hoje a gente está com a Angélica e ela vai falar com a gente sobre esse percurso que ela fez dentro do curso, como foi, o que aconteceu com ela, com as filhas. E ela vai tá dando uma apanhada aqui de toda a A história da história vida é. dela. Aí achei você. E aí eu comecei a ver as histórias e a ver os vídeos que você deixava no feed. E comecei a comer. Eu disse, pô, tem jeito. Tipo assim, o caso não é perdido, não é preguiça, não é falta de inteligência, até porque em matemática, ela, diferente de mim, em matemática ela é brilhante, mas tem alguma questão na leitura que não vai. Uhum. Então, talvez não seja o jeito certo que eu esteja fazendo. E aí eu comecei a buscar as informações que tinham no seu feed. E no YouTube, ia assistir e tal. Aí você abriu a semana, como a gente está tendo agora, Sim, da e eu tamanho participei. disléxico, sim. Semana Eu gratuita. participei. E aí o primeiro, eu acho que a primeira aula, o primeiro vídeo assim que você colocou foi e cantava a música, né? O maior pintor do mundo, Sim, né? Está pintando a minha história, né? E para mim, nossa, eu chorava com aquilo ali. sim. Eu dizia assim, porque tem jeito, gente, existe a solução. Ela não precisa ficar para trás, ela não precisa se sentir diminuída, nem excluída, nem menos do que ninguém, porque como eu tenho Clarinha, que é muito acima da média, então, como não acompanha esse parâmetro, parecia que não era tão bom ou não é tão boa. Uhum. E eu nunca deixei isso transparecer aqui dentro de casa, mas quando externa, vem a família, vem a escola, vem os amigos, então, assim, fica mais difícil você conseguir proteger, porque sai da sua redoma, né? Sim. E aí eu participei daquela. Ali eu me joguei. Aí, ali eu me joguei porque eu me achei. Eu disse, bom, aqui ninguém me conhece. Sim. Aqui ninguém sabe quem eu sou. Eu tô tão longe, ela também tá tão longe. Então, tipo assim, aí você falou assim, vamos fazer redação. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer redação e vou ter que postar. E Ah, se eu postar deixa eu a só, redação, deixa eu só dar como é que falo? um Um parêntese, parêntese aqui. A Angélica, ela e a Rosângela foram uma das melhores, assim, as que postaram os resumos, assim, as melhores, gente. Eu acho que eu nunca, Angélica, a gente fez 6 eventos. Nos 6 sério? eventos, eu nunca tive resumos de de uma qualidade tão boa, tão Ó, intensos como os teus e o da Rosângela, te juro. ó, que legal. Incrível, incrível. Oh, Deus, que bom, né? Aí me joguei. Aí eu ficava pensando assim, nossa, como é que eu vou postar esses, esses resumos? Aí eu disse, poxa, se eu fizer alguma coisa errada, pelo menos ninguém me conhece. Aí eu sempre pensava pelo lado positivo. Eu disse, não tem problema, não tem problema, vamos lá, vamos se jogar. Pelo menos ninguém me conhece.
tá todo mundo ali no mesmo barco, então me joguei e fui. Aí tá. E após isso veio o curso mesmo, né? Mais aprofundado. E Aí assim, você entrou no curso. Você entrou no eu entrei no curso. curso. E aí conta Assim, pra gente. vocês não desistiram de mim, né? Vocês não desistiram de mim. Era difícil porque a gente vinha de muita informação de pagamentos e eu fiquei analisando, eu disse, nossa, como é que eu vou resolver essa questão desse curso? Eu nem comentei com meu esposo, né? Ele sabia que eu estava fazendo um curso online, gratuito e tal, ponto, até aí. Aí quando veio o que tinha que era pago, que ia um valor muito irrisório, mas eu estava muito sufocada naquele período, aí eu disse assim, nossa, então eu vou fazer o seguinte, Deus proverá, vamos pagar o curso, e aí a conta a gente vai ver depois. Aí eu disse, a conta não era esse valor do curso mesmo, era maior, então tá tudo certo, vai dar tudo certo. E aí fizemos a inscrição do curso. E assim, não é um valor simbólico, para vocês terem noção. Eu já comprei muito curso de internet e por causa dessa questão da Malu, voltado para a questão da educação. Mas nenhum deles foi completo a esse ponto de trabalhar todas as áreas que seriam necessárias para o fortalecimento dessa criança ganhar essa independência e poder, claro, né, que com o tempo de intervenção, ter a independência dela e andar com as perninhas dela sem precisar do pai ou da mãe. Sim. E com isso eu conheci a dislexia, eu me encontrei. Sim. Aqui, a minha camisa. Eu me encontrei. E assim, não é motivo de vergonha ter um filho disléxico, nem para a mãe, nem para a criança ser disléxica. É uma questão neurobiológica, o cérebro funciona de uma maneira diferente, e está tudo bem. Ninguém precisa ser igual a ninguém, e está tudo bem também. Cada criança tem seu tempo. E a gente abre um parêntese nessa fala, porque quando existe necessidades de ser muito diferente, o que se espera de uma criança para o que ela traz de resultado, é necessário buscar um apoio médico, de especialistas e tal. Porém, o papel de uma mãe para poder ajudar uma filha é muito maior. Porque, vê só, aí a Malu estava no segundo ano, ela passou de ano sem saber ler, que como ela estuda na escola que o pai dela trabalha, e o pai dela, como é professor, ele era cobrado por isso, era como se eu, como mãe, não ajudasse em casa, e ele, como pai, não desse suporte. Aí a escola deu, tipo, meio que um sabão, assim, aí eu fui lá conversar com eles, explicar que ela falava, e a gente não sabia ainda o que era, e dizer que ela estava em fase de tratamento. Quando eu descobri o que era, aí eu fui lá novamente, para poder explicar. A Malu tinha 7, tem 8. Alguém perguntou aí a idade da Malu. Agora ela está no terceiro ano, né? Aí agora ela está no terceiro ano. E, assim, Malu se superou. Com uma semana de treino com ela, e a gente fez até um combinado, porque eu acho que é válido. Eu vi em algum lugar um neuro, não sei se foi neuropediatra ou neurocirurgião falando, que toda criança, ou todo adulto, qualquer pessoa, quando você tem um objetivo e você alcança aquele objetivo, você pode se recompensar ou recompensar a pessoa, porque o cérebro entende que ele, tipo assim, pô, valeu a pena, né? Todo aquele esforço.
Então, eu fiz o combinado com ela do lápis e do papel. Aí eu disse, você lembra? Aí você, ai, aquilo dali aquele vídeo para mim tem que ficar fixado. Aí você falou assim, olha, vamos fazer um teste para Ah, escrever e tal. Porque eu já tinha comprado um adaptador que quem usa muito são os autistas. uhum. Isso que pega, Põe o tá lá dedinho. embaixo. Isso que põe os dedinhos. Uhum. Mas aí ela usava e não queria usar, e às vezes usava e não queria usar, e no final das contas, quando ela tirava o adaptador, ela voltava e pegava assim. Então, eu digo que a primeira vitória da Malu, antes da evolução da leitura, foi a pega do lápis. E aí a gente, com papel, ela levava a bolinha de papel dela para a escola, já pronta, do lencinho, ela levava. Ela E eu não fazia falava em para a prova. casa? Ela Ela levava para a fazia escola. ela já levava a bolinha de papel dela pronta para a escola, que era tipo de papel toalha, no estojo dela, junto com a borracha, com lápis e tal, ela já levava. E quando a gente parava para estudar em casa, a gente pegava a bolinha de papel. A gente não fazia uma, tipo, toda vez. Eu já deixava, tipo, pronto, algumas, e a gente só pegava para usar na hora que ia fazer atividade. Toda vez que ela ia pintar, que ela ia colorir, que ela gosta muito de desenho, que ela ia fazer atividade, que ela ia escrever, ela usava a bolinha de papel, o apoio. Não, Ela ia para fono, ela usava a bolinha de papel dela na fono também. não. E aí teve uma vez que ela esqueceu a bolinha de papel dela em casa, e aí ela disse, ai mãe, eu esqueci a minha bolinha de papel, mas eu usei a borracha. Gente, que dedicação é essa? Olha, Entendeu? para não falar para as mães que estão aqui, tem uma técnica que a gente usa para, principalmente para quem tem desortografia, para quem tem a letra feia, né? Escreve aquele garrancho. Mas no meu vídeo, justamente para a criança não, né, ter problema de bullying na escola, tal, eu falo, olha, eu uso em casa. Mas olha o nível de dedicação da Malu. Ela levava para a Não, escola. elas são muito as duas. Eu também, né? A gente é muito assim, eu acho que a Herdade é até um pouquinho competitiva. Então, assim, e a gente, tipo, pega um desafio, a gente quer No concluir final. aquele até o final. Então, ela se dedicou mesmo, ela foi raçuda. Aí eu disse assim: olha, Malu, por que você conseguiu isso? Eu não lembro o que foi que eu disse que eu ia dar para ela, mas eu dei. E a gente fez esse combinado de um prêmio. Uhum. E ela ganhou o prêmio dela. E eu disse assim: beleza, aí agora vamos para leitura. Eu disse: olha, você precisa se esforçar mais e tal. A gente vai organizar a sua rotina de estudo. E ela fazia reforço na escola. Uhum, eu lembro. A escola fazia reforço. Sendo que ela foi, e aí ela chegou uma hora que ela disse assim: olha, mãe, eu não quero mais ir. Aí eu tomei aquele choque. Meu Deus, ela não quer ir para o reforço. E Eu agora? O que lembro. é que eu Eu vou lembro. fazer? Então, no meio do curso, eu lembro. No meio do curso. Aí ela disse assim: mãe, eu não quero. Eu conversando com ela: mas por que, filha, você não quer? Ela disse: ah, mãe, porque no reforço, aqui chama banca, é a pró para todo mundo. E eu tenho que esperar a pró acabar para ela poder me ensinar. E em casa é você para mim. Sim, E isso daí foi o gatilho. Eu disse: nossa, então eu tenho que correr. sim. Eu tenho que correr, eu preciso ajudar a Malu. E eu chamei, aí eu chamei o diretor da escola. Alguém perguntou: a Malu fez a adaptação? Aí eu chamei o diretor da escola para explicar que a Malu tinha suspeita de dislexia e que estava ainda em fase de acompanhamento e tal na escola. E aí ele virou para mim, talvez até nem com, como é que se diz, com a intenção de, que às vezes o que acontece? A pessoa não tem a intenção de, com as palavras, de ferir, porque para ela não está dizendo nada de ofender, mas acaba machucando. Aí disse: a Malu não vai fazer nem por agora, então não precisa ter tanta pressa. Ele falou assim para mim. Aí eu, na mesma hora, eu fiquei tão magoada com aquilo.
A gente já tá tão machucadinho, né? A gente já tá tão sofrido. Aí eu fiquei triste, eu disse, e agora, como é que eu vou conseguir as adaptações para Malu em sala de aula? E aí eu fui em casa e ainda perguntei assim, Carol, mas como é que eu vou ensinar para ela tudo que eu tenho que ensinar no tempo que eu tenho, sendo que ainda tem toda a demanda da escola? Como é que eu posso fazer isso? Então eu fiz um combinado com a Malu. Aí você me explicou mais ou menos como é que poderia ser feito. E eu fiz o combinado com a Malu. Disse, ó, Malu, a gente precisa de uma rotina. Então a gente vai fazer a sua agenda e eu vou ter a minha agenda, porque a gente faz coisas diferentes em horários diferentes, tá bom? E ela acorda com as galinhas. Eu disse, então, seu horário de estudar vai ser de manhã, com a mamãe. Eu vou ser sua pró de manhã. Combinado? Combinado. Então, você acordou, você tomou seu café, você vai estudar com a mamãe. Então, o que é que eu fazia em casa? Em casa, tudo que era texto, que tinha de leitura, eu dava o suporte para ela na leitura. E eu perguntava para ela qual era a resposta. Que não fosse de matemática. E se tiver alguma coisa de matemática que precisasse ler. Porque o que acontecia? Eu tirava dela o cansaço da leitura que ela iria ter na escola, porque a gente ainda não tinha tido esse feedback de troca de adaptações. Então, aí ela conseguia. E eu fazia com ela à noite, elas sempre faziam a leitura. E ela começou a desenvolver melhor as atividades em casa, respondendo. E olha, e ela é muito primorosa. Então, se o ar não está bonito, ela apaga. E ela faz o ar bonito. Ok. E aí, às vezes, tem uma troca de problema. Ela troca o R no B e no L, né? E o L coloca do ladinho do B. E aí ela fala, mamãe, tá certo aqui? Hoje, eu já pergunto para ela, você consegue ler essa palavra que você escreveu? Aí ela para, pensa, que foi o nosso combinado, olha as letrinhas, faz a leitura ou tenta fazer aquela leitura e vê o que é que tem de errado. Aí ela dá risada dela, eu acho que tem alguma coisa errada, né, mãe? Eu digo, tem alguma coisinha aí errada que precisa arrumar. Aí ela vai lá, lê de novo, identifica como é e corrige. Olha. E eu digo, e ela é muito esperta. Aí eu digo assim para ela, a borracha foi feita para apagar. Quantas vezes forem necessárias. Não tem problema apagar, não tem problema errar. E ela evoluiu. Junto com você. Ganhando. Junto Trabalhando com você. comigo. Isso junto comigo. E paralelo a isso, a gente conseguiu ter um feedback da escola para fazer as intervenções das dificuldades que ela tinha. Então, hoje, Malu tem um ledor para prova e para atividades em sala de aula, que, assim, essa pessoa é a que ela mais ama na escola. Ai, que bom. Não sabia disso. Que legal. É o que é muita novidade, né? Não dá para. Ela é apaixonada por essa pró que auxilia ela. Que Que legal. ela diz que essa pró, Palavras de Malu, é muito atenciosa. Olha. Ela diz, mãe, ela é muito atenciosa, ela é muito carinhosa comigo. Tudo que eu peço para ela faz para mim. Aí, no Dia dos Professores, eu respeito muito essa profissão, sempre respeitei. E eu comprei uma lembrancinha para todo mundo, que era professor dela, né? E os diretores e a coordenadora e tal. E presenteei uma canetinha que põe recarga para as mulheres coloridas, para o homem da cor do homem e tal. E junto com eles tinha o símbolo da pedagogia, que é a coruja, um chaveirinho. Aí eu coloquei junto. Aí ela virou para mim e disse assim, mãe, a dessa pró, que é o que auxilia ela, eu quero que seja rosa. A senhora pode deixar o rosa para essa pró? Aí eu disse, pode ser, não tem problema. E aí e elas ficaram super felizes e agradeceram e tal pela lembrança, por ter lembrado do dia.
Então, assim, hoje ela já tem adaptações na escola, que nós na escola que ela está hoje, que a gente conseguiu conquistar com paciência, conversando, com muita troca, conseguindo ver a necessidade do aluno e o que a escola poderia oferecer, Sim. né? Me fala uma coisa, essa sua fala, né, que você falou que conseguiu as adaptações, tal, mas você acha que você conseguiu porque eles viram que você sabia do assunto? Ah, Que você não foi como uma sim, leiga lá falando, não, não, porque dislexia. não, 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 não. Não, eu levei eu levei isso aqui. Cadê? Tá aqui. Eu levei isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Aqui. Sim, Eu levei o guia. Eu levei a lei. Mas assim, foi uma conversa bem amiga. Mas eu levei tudo. E ela saiu do reforço e a escola ficou chateada, até porque ela tinha saído do reforço. Mas eu expliquei que ela preferia estudar em casa e tudo que precisasse ser feito em casa, a título de reforço iria ser feito, que não teria problema nenhum. E E nós fomos seguindo. Hoje, ela faz questão de ler a Bíblia dela. A Bíblia dela também é adaptada como se fosse como é que se diz? Um livro com para letras maiores. isso, com letras maiores, para criança mesmo. Tem esse daqui. O tadinho, tá velhinho, coitado, que ela é um dos que ela mais lê. Aqui, ó, tá vendo? Sim, sim. Com letra. Esse aqui fala sobre o Noé. É a história que ela mais gosta. É a Muito história que ela bom. mais gosta. Então, assim, então todo dia ela pega a Bíblia dela, que já é específica, e ela e a irmã dela faz o culto, ela lê, a irmã lê. Quando ela tem um dia muito difícil, chega, ela fica de olheirinha funda, que ela estudou muito, que ela leu muito, que ela se esforçou demais. Aí ela fala assim, Clara, eu tô cansada, você pode ler para mim? Aí a Clara lê para ela. E a gente aplicou aqui a organização, a previsão do que ela vai fazer naquele dia. A gente usou muito mapas Sim. mentais, a gente usou muito. Deixa eu pegar aqui o que foi que ela fez, para vocês verem. Deixa eu Enquanto ver você se eu está consigo. pegando, pessoal, na Aqui, nossa aula, muito. isso, a nossa aula 2 fala desses três pilares que a Angélica está falando, né? Organização, mapa mental e leitura, né? Como ensinar essa criança a ler. Então, é muito importante que vocês vejam as aulas. Olha lá, isso, Aqui, muito bom, isso né? mesmo. Aí, o que acontece? Estimula para que ela entenda, Sim, fixe sim. e a memória melhore, porque aquela memória do curto prazo, que é tão ruinzinha nossa, e aí ela fez o mapa mental, ela do Oh, jeitinho dela, né? oh, que Que ela linda. ama desenhar, aí ela Voz. fez o de uva, aí ela escreveu aqui Malu, aí ela desenhou a uva, ela desenhou isso aqui é o quê, meu Deus? Um anjo, aí aqui ela desenhou uma Igreja. A escola, a escola. Que igreja, lindo. o ovo, tá vendo? Aí ela botou, mas ela fazia o desenho dela, que ela gosta de desenhar. Então, assim, uma coisa importante, ela gosta de desenhar. Então, vamos pegar essa questão que ela gosta de desenhar para somar nessa questão da leitura para servir de estímulo. Porque, assim, quanto mais for estimulada essa criança, mais ela vai dar retorno. Melhorei. E aí ela gosta de culturas. Muito. Ela, ela ama culturas. E ela gosta da cultura italiana, Olha, que legal. Carol. Ela gosta da cultura dos Estados Unidos, do inglês. E agora ela gosta muito do coreano. Ela, Olha, e ela foi buscar como era que escrevia
o nome dela em coreano. Aí eu disse, Meu minha pai, filha. Jesus. E ela escreveu o nome dela em coreano. Eu achei super engraçado isso, assim, porque o que acontece? A dislexia não limita. Não, pelo contrário. E, às vezes, essa limitação, quem põe as barreiras somos nós mesmos. Verdade. E, né? Então, assim, o que é que você quer fazer? Eu pergunto para ela. Ah, eu quero. Vamos lá, Isso, entendeu? isso mesmo. Então, assim, hoje, aí eu fiquei até preocupada, porque ano que vem eu estou buscando escolas, né? Eu estou nessa fase, né? E eu até troquei com você. Eu disse, Carol, eu vi que num grupo de mães de crianças disléxicas que não era aconselhado uma escola bilíngue. Aí essas mães falaram que não era legal e tal, não sei o quê, enfim, que não aconselhavam. Aí eu disse, poxa, mas, tipo assim, eu gostei tanto da escola, né? Aí você falou, ai, vai lá, não tem problema não, ela tem que tentar mesmo, ela consegue. Ah, faz com adaptação e Sim. tal. E vamos O lá. mesmo método que você faz para o português, você faz para o inglês, não é? Vai lá, tem que tentar, ela vai conseguir. Então, assim, às vezes o medo de não machucar essa criança, dela não se frustrar, dela não. Sim, Que a gente queira evitar a queda, né? Vamos supor, tá andando de bicicleta, cai, rala o joelho. Você não quer que a criança se machuque. Mas às vezes precisa dar uma calejada, entendeu? Também. A gente quer proteger, mas também tem que soltar um pouquinho para sim, ele aprender a andar sem as rodinhas. sim, Então, assim, Malu hoje ela lê de forma no tempo sim. dela, a quantidade que ela vai suportar ler naquele dia. Vai ter momentos que ela vai dizer que está cansada, vai ter momentos que ela vai pedir para ler e tá tudo bem, Muito bem. E você tá tem tudo quanto bem. tempo quando você começou com a fono, com a psicopedagoga, depois com o curso, até hoje? Quanto tempo, quantos meses se passaram? Eu acho, quer dizer, assim, que ela já estava com a fono antes do curso, né? Então, do curso especificamente, a gente tem aí uns 6 meses de curso. De intervenção do curso, que foi o que mais trouxe retorno para ela. De, de tratamento com fono e psicólogo, porque ela não faz com psicopedagogo, porque o plano não cobre. Já tinha mais de um ano, mas também tinha uma psicóloga que não era muito boa, e trocou várias vezes de fono, Ok. e agora que ela está com a fono, já deve ter uns 3 meses com a mesma fono. Mas assim, que está indo muito bem, graças a Deus, com a Bom, mesma fono. que bom. É. E agora me fala uma coisa, Angélica, agora que você contou um pouquinho pra gente da sua vida, o pessoal conhecer um pouquinho da trajetória da Malu, eu queria que você me falasse para que as mães que vão ver essa live, que estão vendo essa live, é, eu acho que elas devem ter essa curiosidade. Você como mãe, né, que entrou dentro do método, aluno disléxico, aluno vencedor, como foi esse período de antes do método e depois do método? Como é que você se sente como mãe? Antes, eu não sabia o que fazer, né? Porque o método tradicional, que era o que eu sabia, ele não funcionava com ela. Tipo assim, ele funcionou com a minha filha, a Clara, mas com a Malu ele não funcionava. Era como se não tivesse sendo feito nada. Como a escola pensava que não estava fazendo nada, como a escola pensava que não estava sendo dando suporte para a criança, né? E pós o curso, eu entendi primeiro o que era dislexia, que eu não conhecia. E depois eu entendi quem é a Malu, como é essa criança, né? Quais são, qual é o Temperamento perfil, dela? qual é o temperamento dela, né? E o olhar nosso, por tabela, ele muda, porque um exemplo assim, você vai
querer esticar mais a corda, mas você sabe que para ela é até ali. E você tem que fazer aquele tempo ali. E nós fazemos estudos com pausas. Então, assim, a gente já tem esse combinado, olha, quando você quando deu para você, você fala para a mamãe que a gente faz a pausa. Aí tem hora que ela fala, mãe, eu posso ter uma pausa? Tipo assim, para não fazer nada. Só para ter uma pausa. Aí ela deita no sofá, estica as pernas, bota o travesseiro e fica lá, olho fechado. Ela é um barato. Ela é um barato. Aí tá lá sem fazer nada. Enquanto isso, eu tô fazendo outras coisas. Aí quando ela fala, mãe, a pausa acabou, eu digo, acabou. Aí a gente retoma o estudo novamente. Então, assim, entender quem é essa criança, né? Qual é a personalidade dela? Como é que ela funciona? Esse olhar, ele foi muito importante, né? Que eu aprendi isso no curso. Antes, para mim, tipo assim, todo mundo era criança, é irmã, mesma educação, e tá tudo bem. E o outro ponto foi que a Malu hoje, a troca que a gente tem como mãe e filha, a gente já tinha uma troca muito boa, né? Mas, assim, a confiança de saber que ela vai conseguir. Outro dia, o fisioterapeuta do meu sogro, que faz fisioterapia em casa, ele chegou aqui em casa e ele falou assim, Malu, brincando com ela, né? Tá vendo aí? A culpa é da sua mãe que não é uma boa professora para você. Aí ela, na hora, disse assim, ele falou brincando, né? E ela tomou por verdade e disse, não, a minha mãe é a melhor pró do mundo. Aí ela foi, pegou o boletim dela, pegou o boletim dela e mostrou ele. Tá vendo aqui as minhas notas? É por causa da minha pró. Oh, que linda! Ela defendeu mesmo a pró dela. Aí ele disse, pô, essa pró é boa mesmo. Ele falou, poxa, essa pró é boa mesmo. Então, assim, e paralelo a Malu, aí a gente vem com Clarinha. Clarinha, mesmo sendo uma aluna de destaque, que não tem dislexia, mas Clarinha ela foi prata na primeira unidade. E na segunda unidade, ela foi prata. Aí ela chegou em casa, tinha recebido o certificado de prata, que está aqui, em algum lugar. E ela virou para mim e falou assim, mãe, a senhora não acredita. Eu disse, que foi, Clara? Eu fui prata, na primeira e na segunda unidade. Aí eu fiquei feliz, né? Tipo assim, poxa, tem uma filha que foi prata com as notas que ela teve. Eu disse, poxa, filha, parabéns e tal, e não sei o quê. Aí eu disse, olha, se você quiser, você pode ir além. Só depende de você. Você tem potencial para isso. Para as duas, eu sempre falo isso. Eu disse, se você quiser, você pode ser ouro. Você pode ser o que você quiser. Aí ela disse, ai, mãe, eu não me conformo, porque tinha uma coleguinha dela que ela disse que esquece livro e tal, e não sei o quê. E ela não se conformava que ele tinha sido diamante e ela tinha sido prata. Ô, gente, eu só dou risada disso. Aí eu disse, ô, filha, mas não é assim. Talvez ele tenha se esforçado um pouquinho mais que você. Então, foque que você vai alcançar o que você quer alcançar, que você tem potencial para ser a melhor da turma, a melhor da escola, se você quiser. Aí ela veio e me mostrou prata, né? O prata, o certificado de prata. Aí tá. Aí o tempo se passou, eu disse, aí me veio aquele start, né? Eu disse, Clara, vem cá. Você não sabe o que é o mapa mental? Ela, sei, mãe. Eu disse, minha filha, você está com a faca e o queijo na mão. Por que você não vai estudar com mapa mental para potencializar o seu estudo? E você vai ser diamante tranquila aí, sem fazer nem força. Aí ela, pô, mãe, você deu uma boa ideia e tal, não sei o quê. E aí ela foi lá e fez os mapas dela, tem vários mapas. Estudou. Aí a gente viajou
agora, nesse feriado que teve, do início do mês de novembro, Uhum. que aqui no Brasil foi feriado. Aí quando a gente chegou, foi numa terça, numa quarta, ela foi para uma. Aí teve a capela, né? Que lá tem capela na sala dela. Aí o professor, ela nem sabia. Aí o professor, ela chamou todo mundo e não chamou ela. Aí ela ficou, poxa, eu não fui nada nessa unidade. Ela ficou pensando que não tinha sido nada na unidade. Ela nem bronze eu fui. Aí o professor fez assim, chamou ela assim, né? O professor dela de geografia e disse: Você é a minha diamante. Aí ela chegou saltitante em casa, Imagina. feliz que tinha alcançado o mérito acadêmico de diamante. E que da escola inteira só foram 4 alunos Que diamante, legal. da escola inteira. Então, assim, o método de ensino, ele não serve apenas para o disléxico, ele pode ser aplicado também para Sim. crianças que não têm dislexia. E assim, o potencial deles Sim, é gigantesco. é verdade. É, É verdade. Eu tenho, e, eu tenho esse né, caso aqui em casa também, porque eu apliquei, né, nos três, quando a gente estava nesse período experimental. E isso um ano atrás, hein? E os três usam. Vitória é aquela que usa mais. André usa todos os dias, porque é o modo dele de estudar, né? é Marcelo usa algumas muito. coisas, mas Vitória usa demais. Tanto é que o caderno de anotações dela, ela tem o caderno da classe, aquele que eu ensino para vocês, e o caderno de anotações dela é enorme, porque é por ele que ela estuda. Então, isso. Aí você acaba vendo que qualquer um pode estudar com o método de estudo para disléxico. Vai Qualquer um. beneficiar a classe toda, né? E que vai fazendo as conexões, então você vai lembrando de tudo, né? Então, assim, elas duas, incrivelmente, tiveram melhoras significativas. Eu sempre disse que eu tenho meninas muito boas, porque elas são muito tranquilas, não me dão trabalho, não fazem birra, não são respondonas, são muito educadas e nunca tive trabalho com elas. Então, a título de organização de horários, organização do que fazer. Mas ver o retorno, porque não é só o diploma, não é só a nota, você entende? É o conhecimento Verdade. adquirido também, entendeu? O conhecimento adquirido, a evolução na leitura, a evolução do conhecimento, a maneira das intervenções que foram feitas com a Lu, no dia a dia, a paciência que é necessário se ter com cada uma delas, porque cada uma tem a sua demanda, cada uma tem as suas dificuldades, cada uma tem as suas necessidades. E engraçado que tudo, eles são igual esponjinhas. Tudo que você ensina, eles absorvem. Porque eu estava ensinando o Malu, eu até peguei o rabisco, para não dizer que era mentira. Foi no dia da live, que eu estava ensinando a ela, no dia da live da essência, dos, Dos óleos como é? essenciais. Dos óleos essenciais, isso. Aí eu estava ensinando para ela, escutando a live, ensinando a ela. Aí chegou uma hora que ela disse: Ai, mãe, não vamos fazer essa atividade, não, porque é muito difícil. E era português. Aí ela disse assim: Ai, mas isso aqui é muito difícil, eu já estou tão cansada. E ela não queria fazer. E ela já tinha. Engraçado que ela já pega o olhinho essencial dela, da coragem, ela passa e vai para a escola. Ela passa para descer para estudar comigo, que ela sabe que ela precisa, né? Aí eu olhei a atividade e, tipo assim, não era tão difícil assim. Aí eu disse, com conversa com ela, Malu, deixa eu te dizer uma coisa. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu consigo deixar esse papel parado. Tá vendo aqui esse monstrinho aqui? Aí ela, tô, mãe. Aí eu disse, então, ele não é desse tamanho. Eu disse, ele é desse tamanho aqui. Aí desenhei o menor para ela. Aí ela disse, então eu vou fazer o meu. Aí fez o dela.
Aí eu disse, parece que o problema é grande, mas às vezes ele é pequenininho. E quando a gente resolve, a gente passa por ele que nem sente. E aí ela foi lá e fez atividade. Aí quando acabou, ela disse, mãe, não é que você tinha razão, nem era difícil, Olha, entendeu? é o Então, fundamental, assim, né, da mãe. é fundamental a gente, essa ligação, essa conexão, essa confiança, só a mãe vai ter. Sim, Não adianta a gente querer transferir essa responsabilidade para a escola, para o reforço. não dá. Não adianta, não dá. Por mais que Porque você quem fala, fala. e porque por mais que a escola faça o que o reforço faz, ele não vai fazer com esse amor. Sim. Porque olha, na sala de Malu tem, eu acho que é 3 professoras. Mais uma é que ela diz, com as palavras dela, que é a mais atenciosa e que dá uma escuta melhor para ela. Ok. Você entende? São 3. Então, eu já percebi que uma é mais estressada, outra é mais nervosa. E porque cada pessoa também tem sua personalidade, tem as suas demandas de dentro de casa e tal. Então, assim, não adianta a gente querer transferir em casa, com o vínculo que tem, com o curso que você vai aprender as ferramentas, conhecendo o seu filho, colocando em prática as ferramentas, as adaptações necessárias, ele vai deslanchar. Se eu pudesse dar uma dica aqui de ouro, eu dizia, faça o curso. Não tem arrependimento. Faça o curso, porque sabe o que acontece? Ele cura a nossa alma. É incrível. Ele nos dá coragem, porque a gente ganha conhecimento para lutar pelos nossos filhos, porque todo dia você vai pensar, pô, eu não sou da área da educação. Eu pensava que eu nem tinha jeito para ensinar. Tipo assim, incrível, porque para mim, assim, papel e computador é muito melhor. Eu sempre falei do que muito. Eu ainda brincava assim, papel, eu gosto muito de bicho, né? Papel, computador, bicho. Olha, isso daqui para mim tá ótimo. Não, sala de aula não. Eu não tenho jeito, eu não tenho paciência. Pior que tenho. Olha, E gostei, por quê? Porque o método tradicional era o que me frustrava. sim. E quando eu aprendi o método eficaz, que traz resultado, que traz retorno, que realmente eu vi na prática com a minha filha funcionando e colho os frutos diariamente, você vê, pô, estou no caminho certo, é isso aqui mesmo. Sim. Então, assim, hoje, após ela passar por essa etapa de alfabetização, né, da leitura, eu vou seguir. Carol já sabe, né? Eu vou Sim. seguir para ajudar outras crianças, porque eu acho assim que outras mães precisam entender a importância delas na vida dos filhos Sim. e outras crianças precisam ser ajudadas, porque eu não quero que o que aconteceu comigo quando eu era criança se repita nem na Malu, nem em outra criança, Uhum. de forma alguma. Uhum. Então, Sim. assim, se eu puder dar uma dica, vá, faça o curso, aprenda, busque por conhecimento para ajudar seu filho, porque só você vai ter esse poder de girar essa chavezinha da cabecinha dele, Sim. que ele vai conseguir. Porque ninguém vai apostar tanto no seu filho quanto você. Sim, é Não verdade. tem, E não tem. você sabe, Angélica, eu não lembro se foi você ou se foi uma aluna nova, a Camila, não lembro quem foi que me falou assim. Esse curso me deu vontade de estudar, esse curso me, Foi, alguma coisa em mim que falou, "Ó, eu quero estudar, eu tô com fome, eu quero eu conhecer, quero estudar, eu né?" quero conhecer mais. É porque tipo, eu comprei já outros cursos,
mas nenhum abrangeu dessa forma. Então, assim, eu já sei hoje aonde eu quero chegar, Uhum. né? Para onde eu preciso ir, aonde eu quero chegar. Foi um autoconhecimento para mim, para minha vida também, Sim. né? Porque ao ver a dificuldade da Malu, eu disse, poxa, eu não quero que ela sofra como eu sofri. Então, eu preciso ajudar ela e a fazer alguma coisa por ela. E à medida que eu fiz por ela, eu fiz por mim, Sim. Sim. entendeu? E- Então, assim, ajudou no emocional dela, ajudou no Autoestima, desenvolvimento, desenvolvimento. isso da autoestima, no cognitivo. Então, assim, hoje ela é outra criança. Sim. Assim, Amém. a gente, essa semana a gente fez um exame bem chatinho e foi puxado, né? Eu fui assim com a mão no coração para fazer esse exame, porque é mexer nos cabelinhos dela, e ela tem uma vaidade com os cabelinhos dela, e tinha que ficar parado também, né? Ainda tinha isso. E aí teve uma hora que o olhinho dela encheu de lágrima, eu disse assim, olha, Malu, foca no objetivo. Sim. Foca no objetivo. E aí eu conversando com ela, explicando o porquê do exame, porque o disléxico tem o lado esquerdo funciona melhor do que o direito. E quem faz esses exames? Crianças com TDAH, para descobrir se tem TDAH, crianças que têm dislexia, para tirar a possibilidade de dislexia, porque hoje não tem um exame específico que dê o diagnóstico da dislexia. E conversando com ela, explicando com calma, e ela lá quietinha e tal. O eletro. Aham. Foi o eletroencefalograma. E Sim. aí, mas ela ficou. Ela super colaborou. De boa. Ainda teve uma parte do exame que eu disse assim para ela, se você quiser dormir, você pode. Aí ela segurou na minha mão assim e dormiu. E eu fiquei 1 hora na mesma posição. Sim. Eu fiz também. O André fez também esse exame. 1 hora na mesma posição para ela não acordar. E aí eu, tipo, não se mexe, pisca o olho, não dorme, ó, não pode dormir. Foca no objetivo. E o objetivo, que o nosso combinado era 2 bolas de sorvete. Eu, aí quando concluiu tudo, aí a técnica, né? Ela disse: Nossa, mãe, eu queria muito te agradecer porque você ajudou muito. Se você talvez não tivesse ajudado, contribuído, a sua calma e tal, para poder ajudar ela, Sim. talvez ela não tivesse conseguido ir até o final do exame, ter que repetir de novo, né? Que, querendo ou não, é uma tortura para os bichinhos, né? Aquilo Sim. dali, Péssimo. né? É péssimo. Então, assim, é necessário, mas é desconfortável. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Que mesmo diante de uma situação desconfortável, que a gente não gosta, que a gente não quer, a gente pode fazer daquilo ali menos ruim, Sim. entende? Menos ruim possível. Então, assim, foi isso. E aí, quando a gente saiu de lá, ela disse: então, bora pegar a minha irmã para a gente tomar o sorvete, que é a parceira dela, né? Aí a gente veio, pegou a irmã, tomamos o sorvete, porque tem que. O combinado é combinado. Sim, E claro. aí Combinado é o combinado. combinado é combinado. E aí a gente tomou o sorvete, e tipo assim, no outro dia lavamos o cabelo para tirar aquelas, O gelzinho. aquela cerinha que põe, Sim. o gelzinho. E eu já fiz um penteado que ela nunca tinha feito no cabelo dela, para meio que ela tirar da mente dela aquela informação Sim. daquele dia ruim que ela tinha tido, porque ela estava esgotada, né? Ela se jogava assim no tapete e ela dizia: ai, mãe, hoje eu não quero ir para a escola, hoje eu não quero lavar o cabelo, hoje eu não quero estudar. Imagina, Aí tadinha. ela estava esgotada, porque psicológico, Sim. emocional, ela estava bem desgastada. Aí eu disse assim: olha, Lu, deixa eu te contar um negócio. Se não lavar o cabelo hoje, vai ficar com coceirinha assim na cabeça e vai irritar, porque essa cerinha pode irritar o couro cabeludo. Então é melhor lavar. Aí, na medida que eu lavei o cabelo, eu disse: vou fazer um penteado surpresa para você. Aí ela, surpresa? Surpresa.
E aí eu fiz um penteado diferente nela e tal. Ela ficou se achando com os cabelos dela e balançar. Que linda. Ô, Então, Angélica, fala, aquela etapa já tinha do dia ruim passado, ruído. Eu imagino. entendeu? Angélica, deixa eu te falar uma coisa, para a gente concluir, que já passou 1 hora. A gente tinha combinado que ia fazer uns 30, 40 30 minutos. minutos. Ai, meu Deus. Angélica, para a gente concluir, eu queria, se você topa em responder 1 ou 2 perguntas de alguma mãe que estiver aqui online sobre o curso? Sim, Sim? sim. Então, tem alguma mãe que queira fazer uma pergunta para a Angélica, que queira entrar aqui ao vivo? Tem 2 mães que estão chamando aqui, eu não sei se vocês querem entrar. Escreve aqui, eu quero entrar, que eu chamo vocês para fazer uma pergunta. Pode ser cada uma faz uma pergunta para a Angélica, do curso, de como foi o período dela como mãe ensinando, né? Lembrando que a Angélica, ela não é, né, da área da educação, Não agora sou. ela vai ser, Ser você. mas ela se apaixonou pelos estudos, né, o modo que o disléxico estuda, e vai entrar nessa área também. Então, vamos ver aqui se tem alguma mãe. Tem a Dara de Paula e Bolos da Serra. Vocês querem entrar? Escreve aqui para mim se vocês querem entrar. Eu estou numa A fechada. Ana Paula, não consegue entrar ao vivo, certo? Ok. A Ana Paula disse que não consegue entrar ao vivo. A minha fica desse jeito e quando vamos para exame, ela pergunta se é aquele. Ela também ficou traumatizada. É isso, eu acho que o legal, se é que pode usar essa palavra, né, é tentar fazer para a criança o menos traumático possível. Então, assim, tentar desfazer da mente dela aquele problemão que ela criou, entendeu? Tipo assim, porque é ruim, porque conecta fio, porque bagunça o cabelinho dela. E então, assim, que foi que eu fiz? Eu nem deixei a técnica mexer muito no cabelo dela. Eu mesmo fiz as conexões assim, do eletro. Eu perguntei para ela como era que ela queria e fui fazendo. Amarrei na ponta as xuxinhas, fiz uma trança no comprimento do cabelo da Malu, para não ficar bagunçado, porque é cheio, né, cacheado. E quando acabou aquilo tudo, eu dei a recompensa para ela, então para ela, satisfatoriamente, valeu, né? Sim. E no outro dia ela estava esgotada, mas eu já mudei o assunto com ela, entendeu? Então eu acho assim que a gente trazer essa, como se fosse desconstruir aquele dia, né, do que aconteceu, né? É mais ou menos por aí, desconstruir aquilo dali. O Sim. curso te deu base para orientar em todas as matérias como estudar e ajudar a orientar a escola. Você levou terapeutas para reunião na escola? Olha, assim, eu acho que essa questão dos terapeutas ir para a escola depende das dificuldades que você tenha com o seu filho na escola, porque cada disléxico é um disléxico. Tem disléxico que tem disgrafia, tem outros que tem descalculia, tem outros que tem desortografia, tem outros que... Entendeu? Então, assim, cada um tem a sua demanda. Tem os que eles conseguem escrever, tem os que não conseguem escrever, tem os que precisam de ledor, tem os que não precisam de ledor. Então, assim, se a escola está aberta, numa conversa que você tiver com ela, que sem precisar de nenhuma intervenção de nenhum profissional, ok. Você não vai precisar levar nenhum profissional. Você só vai precisar dizer a demanda que seu filho tem e o que ele precisa ser assistido, porque você vai entender isso no curso. Porque o curso, o que acontece? Ele é um completão. Quando você entender como o disléxico funciona, acabou. Você vai entender como o seu filho funciona, independente da matéria que ele vai estudar, vai seguir. E esse curso ele vai poder fazer no fundamental, no ensino médio, na faculdade, vai ser uma sequência, porque ele vai criar essa ferramenta de seguir a maneira dele de estudar. Vai ser para sempre, ele não vai parar. A gente tem eu nunca consigo lembrar o nome dela, porque eu só lembro do Instagram. Sábios Disléxicos. É A a Mônica. Mônica. Pronto, porque eu só lembro do Instagram. Mônica, ela estuda para concurso público, não é isso? Sim. Até hoje, com o mesmo método de ensino,
E assim, ela tirou uma. Ela foi, tipo, para ela foi como se fosse primeira colocada a colocação dela. E assim, e o concurso dela é tipo assim, eu nunca tentaria. É muita lei, gente, para estudar, né? E ela, tipo assim, ela é leoa, ela foi à frente. Então, assim, se você achar que é necessário levar um terapeuta ou alguém para conversar com a escola, leve. Se você achar que seu filho precisa de, um exemplo, 20 intervenções e adaptações, queira, entendeu? A lei existe para o disléxico, para o TDAH, para o autismo. A lei está aí para todo mundo, entendeu? E ela é para ser cumprida. Inclusive, a advogada do paciente, ela fala muito sobre isso também, Sim. né? Doutora Marisa. Que isso, doutora Marisa, ela fala sobre isso também, que as escolas, elas são meio que obrigadas a cumprir a lei. E caso não cumpra, existe multa para isso. Mas que para não chegar nessa situação, eu acho que o melhor, já que a gente está virando o ano, é buscar uma escola que você consiga ter uma troca e consiga ter uma boa receptividade do seu filho, né? Porque se existir essa troca entre pai e escola boa e o aluno for bem acolhido, eu acho que não precisa nem brigar por Chegar nada. até Chegar. esse. E quando você conhece seus direitos, você sabe quais são as adaptações que seu filho precisa, a escola começa a entender, Sim. entendeu? Porque você já vai com um pacote prontinho para eles, entendeu? Sim, Tem o PEI, né, para fazer também, né, para o disléxico. Então, sim. assim, o curso ele é completo, você vai ter todo o suporte. Além do que, você não vai andar sozinho, que era o que eu dizia, eu andava sozinha, né, com antes. E agora, qualquer coisa, eu converso com a Carol, a gente tem uma troca. Mas, olha, essa mulher, gente, não existe. Vocês peguem ela, bote num potinho e ande com vocês para cima e para baixo, gente. Porque o que vocês precisarem, ela Eu tenho 1,78 vai setenta e sair. oito, não dá para pôr no potinho. Eu tenho 59, eu sou muito pequenininha. Mas assim, modo figurado de falar, né? Coloque ela no pote, porque, gente, ela é um amor de pessoa. Ela não vai desistir de vocês, nem de ajudar, nem de dar o suporte. De o problema que vocês tiverem relacionado a isso, de encontrar uma alternativa e uma solução. Verdade, verdade. Obrigada, viu, pelas palavras. Mas, Ana Paula, Ah, você está sim, não, lendo não o fui no coisa da Ana curso. Paula? Sim, 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 não fui no curso. No curso, é, Sim, tem uma aula do PEI dentro do curso, com todos os PDFs, né, que você precisa. Tem escola que nem sabe o que é PEI e não tem nem PEI, nem PDI, não tem nem formulário, nada. Ou fazem de conta que não tem, não sei. Então, lá é, tem, né? é, sobre a escola ela pode ter um papel importante de conscientização da dislexia. Você sabia disso? Uhum. A escola ela pode promover um exemplo, uma semana ou tirar um dia para explicar o que é dislexia para os outros alunos, para que os outros alunos e TDAH possam entender o que é isso daí, essa demanda. Ou na sala da sua filha, ou na, como é, ou para a escola em geral, para não ser uma coisa assim específica em sala de aula, conversar com a diretora, com a coordenadora, caso elas não tenham essa informação completa, ver um profissional que acompanhe ela, que tem esse conhecimento, ou alguma pedagoga ou psicopedagoga, alguém da área que consiga transmitir essa informação para a escola, para que isso seja desmistificado e que ela passe a não sofrer bullying, que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Carol tem um post que eu adoro esse post, que ele tem assim três criancinhas para tentar ver no muro. Ah, As sim. três estão em cima de um banquinho do mesmo tamanho, mas as três não têm a mesma altura. Sim. Logo, só uma ou duas conseguem ver e a menorzinha não consegue. Aí, do outro lado, do lado dessa figura, tem o que era menorzinho, ele tem um banquinho um pouquinho maior. Sim. E aí todos conseguem ver o que está do outro lado do muro.
Eu acho que é o papel da mãe, o curso Escola, fornece isso, a escola, as ferramentas para, compensar, gente, compensar sim. as dificuldades do disléxico. E você, nesse curso, vai encontrar tudo isso. Você não vai se arrepender. Isso aí é fato. Ó, Entendeu? De maneira deixa eu te alguma. falar. Uma pessoa chama Vila Transportes. Ela perguntou o que é o PEI. Deve ser o PEI, né? Tá escrito PI, mas deve ser o PEI. O PEI é o Plano Educacional Individualizado ou Plano Educacional Individual. E depende de cada região do Brasil, tem o PDI, né? Que também é o mesmo plano, é um plano específico para cada criança com dificuldade na escola, né? Pode ser dificuldade de aprendizagem, dificuldade, transtorno de aprendizagem, um período que a criança está passando com um luto na família, então ela está com dificuldade de aprendizagem naquele período. Tudo entra, todo tipo de dificuldade que essa criança pode ter no período acadêmico, né, entra nesse PEI. Mas não são todas as escolas, faculdades que fazem esse PEI. Então você precisa saber o que é o PEI, você precisa saber os seus direitos, as leis que te garantem. Os órgãos, tem um órgão que chama NAPNE, é um órgão que tem todos os profissionais da área da educação que faz o PEI para o professor e para a escola. Tem muita gente que não sabe disso. Então a escola nem precisa fazer, porque tem esse órgão público que faz para a escola. Então, sabendo disso aqui, ela falou, eu sou disléxica também. Ah, bem-vinda então ao clube. Nós também somos. E tá tudo bem. Porque não Sim. tem limitação. Não tem, entendeu? Limitação nenhuma. Malu falou uma frase inteligente essa semana que passou, que bem interessante. Ela falou assim: mãe, os meus estudos eu anotei. Eu achei tão bonitinho. Deixa eu ver se está aqui. Ai, não sei se eu vou achar. Ela falou assim: mãe, os meus estudos são mais importantes porque são minha prioridade. Olha aí, 8 anos. que legal. Então, assim, independente da dificuldade, quando ela é vencida, pouco a pouco, quando aquele monstro se transforma num bichinho pequenininho, quando a gente vai mostrando com tranquilidade para a criança isso, ela vai melhorando, entendeu? Vai ganhando estímulo, força, resiliência. E isso tudo eu consegui com o curso, porque, assim, como eu disse, não vai se arrepender, porque ele é completo. Ele primeiro trabalha você, te ensina para você conseguir ensinar o seu filho, entendeu? Então, assim, é um divisor de águas, né? É como se fosse a Angélica antes do curso Sim. e a Angélica depois do curso. E assim, gente, Carol é um amor, gente. Obrigada, Nossa, eu, obrigada. eu, eu, eu indico assim, de olho fechado. Eu falo para um monte de gente. Eu já falei para várias pessoas que estão num grupo comigo, aí eu falo, segue a Carol, que você vai entender o que eu estou falando. Você vai gostar, porque ela é um amor de pessoa. Eu digo, você tem que seguir a Carol, tem que fazer tá tendo o curso. Eu mandei até para algumas pessoas esse curso que está tendo agora essa semana, Sim, online e tudo, eu mandei para algumas pessoas que eu conhecia desse grupo. obrigada. Porque eu acho assim, que quando a gente tem pessoa que é egoísta, né? Sim, Que encontra uma mina de ouro e diz, eu quero esse ouro todo para mim. sim, Não. Quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente sim. aprender, quanto mais a gente dividir essa informação e disseminar, mais a gente vai ganhar força para essa causa e vai ganhar direitos, Sim, entendeu? verdade. Vai ganhar acessos à escola, vai ser menos difícil, os professores vão se capacitar, eles vão aprender, vai ser menos traumático, os alunos vão entender o que é dislexia, porque, tipo, a minha filha mais velha hoje, ela entende o que é dislexia, e ela, tipo assim, dá suporte para a irmã, Olha, entendeu? E ela já explicou para as coleguinhas dela o que é dislexia, e ela fez um trabalho na escola sobre dislexia e olha, ensinou a Clarinha foi. que Tinha que legal. escolher um tema para abordar temas diferentes. E ela escolheu dislexia,
para explicar o que era. E aí eu dei todas as ferramentas para ela, ajudei ela a pesquisar e tal, e ela levou para a escola. E a turma dela hoje sabe o que é dislexia e a escola também, Que por legal. causa do trabalho Legal. dela. E eu acho que é esse o caminho, assim, a gente não pode parar. Qualquer oportunidade que se tiver de falar, de conversar, de dizer, a gente precisa falar. E o Maravilhoso. curso, ele é Ai, maravilhoso. perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Tem a Ana Paula escreveu aqui, ó. Carol, aju- em ajuda a entender esse PEI. Ah, deve ser me ajuda a entender esse PEI nas questões que são importantes para ajudar minha filha. Vejo que não está individual. O PEI, não dá para eu te explicar aqui que ele é bem complexo, né? São várias partes que a professora tem que escrever, né? Nas dificuldades da criança, na parte da família, na amnésia da criança, o porquê a criança está passando por isso. Então, assim, a professora tem que fazer junto com a coordenadora, porque ele é bem dividido em várias partes. Mas, assim, a parte mais importante de tudo é que essa rede entre professores, família e profissionais, quando estão unidos, esse PEI é preenchido com excelência, né? Em vez de ser só a professora que entende só até uma certa parte, tem uma compreensão até uma certa parte dessa dificuldade da criança, o profissional intervém, porque o profissional tem mais capacidade, né? Não vou nem falar capacidade, tem mais até do dia a dia dele, né? De poder entender, falar, olha, a dificuldade é na memorização a curto prazo, então vamos investir nisso daqui, ó, vamos investir no método fônico, porque assim ela vai conseguir ler com mais fluência. Então, assim, o conjunto, a mãe, traz toda a anamnese da criança. Olha, minha criança passou por isso, quando ela era pequena foi assim, quando eu estava grávida aconteceu isso. Então, tudo isso é colocado no PEI para que a professora consiga, em etapas, ajudar essa criança em sala de aula. E, claro, ele é sempre a cada 3 meses, a cada 6 meses, aí depende de cada escola, olhado, visto se está de novo, passou para o próximo ano, rever de novo esse PEI. Tal. Então, assim, é um discurso muito denso que eu trago para dentro do curso, a gente tem uma aula sobre isso, e ali eu falo como a mãe tem que fazer, intervir, onde ela tem que ir, qual documento ela tem que levar, os documentos tem dentro do curso, a mãe pode baixar, levar para a escola. E tem a doutora Ela, Marisa, né, que dá todo o apoio legal, inclusive tem as ela perguntou referências. aqui qual era o profissional que seria, que faria esse PEI. É a Ele professora, é né? multi, é, e acaba que o retorno dos outros profissionais também se Sim, somam, sim. Em primeiro lugar é a né? professora com a coordenadora. Mas o ideal é a família, profissional e escola, porque aí sim sai um Isso. P perfeito, né? P, PDI e tudo Ela disse mais. aqui, ó, ótimo, já sei que tem bastante coisa para suporte. Tem muito suporte e você não vai se arrepender de forma alguma, porque Sim, aqui é como se fosse um cordãozinho de 3 nós, não tem como soltar. Todo mundo se é ajuda, verdade, entendeu? é verdade, Carol não larga assim a mão de ninguém. é verdade, Você pode ficar em paz quanto a isso, que você não vai se arrepender. é verdade. E graças a Deus, vou falar uma coisa aqui bem importante. Espero que todas as alunas vejam essa live. É, eu só tive alunas boas. Eu só tive Oh, alunas mulheres que queriam realmente ajudar os filhos e os alunos, porque tem professoras dentro também. tem Então, assim, professora. gente com fome de conhecimento, sabe? Gente que fala: Meu Deus, isso funcionou. Olha isso, tal, não sei o quê. Nossa, mas isso aqui era tão fácil. Se fazia isso, isso funciona. Funciona. Uma coisa tão Funciona. banal, né? Então, assim, o legal foi que até hoje eu acho que Deus escolhe, sabe? Falou, você vai entrar, você vai entrar, você vai entrar. Porque É, foram mulheres, devo dizer que escolhidas, especiais. eu Todas, orei todas. muito a Deus antes, né? Para Deus, eu lembro que eu chorava à noite, né? E eu pedia muito a Deus uma direção, como é que eu ia resolver, né? Como é que eu ia ajudar? E Deus, ele ouve e responde às nossas orações. Então eu digo assim que encontrar a Carol foi
resposta das minhas orações a Deus, para que eu pudesse ajudar a Malu, que era assim o meu objetivo, era ajudar a Malu. Então, assim, quando Carol, eu nem gosto muito de aparecer, que Carol sabe disso, né? Eu falo muito, mas eu não gosto de aparecer. Mas eu digo, aí Carol me pede, eu digo, eu faço. Mas eu faço porque eu vou ajudar alguém que vai ajudar alguma criança que vai ser beneficiada e aumentar esse círculo, né, de ajuda, né? Informação. E isso que é muito importante, porque assim, não pode desistir, Sim. não pode desistir. Não pode desistir da sua criança, não pode desistir de você como mãe, como incapaz que se sente, né? Porque os profissionais 30 minutos em terapia não vai dar esse retorno adequado. Não adianta colocar em reforço, porque também não vai funcionar, porque a cabecinha deles funciona diferente. Então, assim, ela tem 8 anos, Malu. Tem 8 anos hoje, Malu, Sim. que ela fez em agosto. Então, assim, a frase que eu ensinei para a Malu e que ela repete, com certeza, ela melhorou muito. Muito, 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 muito mesmo. A leitura melhorou, raciocínio lógico melhorou. Tanto melhorou que a escola já dá o feedback de melhora dela, da leitura, da Bom. escrita. A escola já deu esse mesmo feedback. Falou para mim, falou para o pai dela, que teve essa melhora significativa. A fala dela Sim. também melhorou, entendeu? A maneira que ela não fala mais tanto infantilizado. Sim. Ela lê e ela também escreve. Agora, vou voltar a dizer, não é, como Carol diz, receita de bolo e também não é imediato. Isso daí é um trabalho que vai precisar ser feito, que vai precisar de mudanças também e que com tempo, com paciência, com dedicação, vai alcançar o objetivo, É verdade. entendeu? De criar muda. O resultado da Malu foi muito bom. Em 30 dias, ela já estava lendo, que tem a leitura silábica, pré-silábica, não é? A Uhum. leitura, a leitura fluente para o léxico, que é o desafio. Sim. Então, assim, faz. Já tenho 6 meses que eu fiz esse curso, eu acho, né, Carol? Mais ou menos isso. E, Sim. assim, Mais ou menos é isso. dia a dia. Mais ou menos isso. E assim, é dia a dia. E a frase que eu gosto do curso. Eu amo essa frase, eu ensinei para ela. Todo dia a gente, antes de começar a estudar, a gente lê a frase, que é eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Porque todo mundo pode alcançar o seu objetivo. Então a mãe é capaz, o filho é capaz, e você vai ser exemplo para ele. Entendeu? Não desista. Não desista de maneira alguma. Obrigada, querida. Obrigada pelas suas palavras. Eu acho que deve ter. Vai inspirar, porque muitas mães vão ver essa live, mas agora, nesse momento, deve ter já inspirado muitas mães. Eu quero te agradecer por ter vindo Por aqui nada. e contado um pouquinho da sua história, né? E agradecer também a Malu, se agradece ela por tabela por mim. Eu E falo. obrigado por todas as mães que passaram por aqui, Ana Paula, Vila Transporte, todas as mamães que estão aqui com a gente nos seguindo. E eu queria dizer que amanhã a gente vai ter uma outra live com uma outra mamãe, a Muito Cristiane, especial. isso, às 16 horas, e vai ser bom demais também. E depois, segunda-feira, eu sei que é feriado no Brasil, mas 8 da manhã a gente vai estar aqui abrindo as inscrições para o método. E eu espero vocês aqui também, porque a gente vai fazer uma aulinha e depois a gente abre as inscrições. Vai ser bom também. E a gente vai trazer também o depoimento da Nádia. Nádia fez parte da sua turma, não Da foi? minha turma. A gente Da vai minha turma, trazer o Nádia. depoimento da Nádia Samanta aqui. também, da minha turma. Samanta, professora, sim. E vai Samanta. ser bom. Conheci Eli, que já estava no curso. Professora A gente Elis, aqui faz uma rede, né? É uma rede de sim, apoio. Todo mundo vai se é ajudando. verdade. Meninas, se inscrevam, tá? Se eu puder dar esse conselho. Façam o curso. Peguem tudo que vocês puderem de Carol, porque ela tem muito conhecimento. Peguem tudo
para vocês, que ela está compartilhando, ela está dando para vocês. Isso é muito positivo. E apliquem no filho de vocês que eles vão ser bem-sucedidos, tá? Eu acho que esse é o principal objetivo. Andréa é o máximo, Andréa. Eu acho Andréa o máximo. Ele é fofo demais. Ele é fofo demais, Andréa. Então, assim, o importante é ver esses meninos alcançando os sonhos deles. Amém. Eu acho que é esse o maior objetivo. E Carol é minha inspiração, gente, pelo amor de Deus. Oh, obrigada. É um exemplo de pessoa, de ser humano, assim, incrível. É um Amém. amor de pessoa. Vocês não vão, vocês vão ficar bem acolhidos com ela. Amém. Podem ir tranquilos, que é maravilhoso. Amém. Cada curso vai ser uma bênção na vida de vocês. Amém. Obrigada, querida. Queria dar boa noite para Neide. Ela acabou de entrar e eu vi que ela estava chamando aqui. Quer fazer alguma pergunta? A gente já vai acabar a live, já está no final. Se vocês quiserem fazer a última pergunta, pode fazer que a gente já está fechando. Vamos fazer uma corrente de mães enfrentando a dislexia. Só falta isso mesmo. Foi desafio, é curso, A Malu fez. Eu nem contei essa parte. A Malu fez, enquanto Neide pensa na pergunta dela, o desafio do Ledor. O desafio do Ledor, esqueci de contar, é tanta história. O desafio do Ledor. E a Maria Clara, ela tinha ganhado o livro do Pequeno Príncipe. E ele é bem extensa a leitura, né? Porque a letra é pequenininha. E a Malu queria muito ler esse livro. Aí ela falou assim, mamãe, quando eu aprender a ler, fluente no caso, né? A gente pode ler esse livro junto? Eu disse, pode. Se você quiser, eu leio com você. Ela disse, não. Quando eu aprender a ler. Tudo bem. Aí Carol lançou a ideia de ler um livro com o Ledor. E nós lemos o livro O Pequeno Príncipe, que era, assim, o sonho da Malu ler esse livro. Que ela tinha muita curiosidade de saber o que era que tinha nesse livro, que ela gosta de histórias e tal. E nós lemos o livro inteiro no Desafio do Ledor. E ela ficou, assim, encantada. E no cartãozinho do Dia dos Professores, que eu não mandei para você, Carol, porque você está muito longe, mas eu vou fazer agora para você. Ela escreveu assim no cartãozinho dela: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Sim. Foi a frase que ela mais gostou do livro. Você tem noção do que é isso? Então, assim, nós estamos plantando a sementinha para as mães, para os nossos filhos. Então, eu acho que é isso que importa, que nós vamos ser responsáveis pela educação, que é algo de mais precioso que tem na vida do nosso filho, que é para ele alcançar o sonho dele, para ele querer ser o que ele quiser na vida dele. Verdade, é isso mesmo. Amém, querida. Então tá bom, então vamos encerrar a nossa live. E eu queria agradecer de novo, Angélica. Dar um beijo na Malu. Eu que agradeço a oportunidade, Dulcinha. E a gente vai se falando. Um beijo, querida. Um beijo a todas que participaram. Beijo para todas as meninas. Obrigada, um beijão. Tchau, tchau.